Então, pessoal, continuando os nossos motivos, né? Os motivos que nos levam a apoiar o PT e Fernando Haddad amanhã. Entre eles está uma das questões históricas mais importantes que diz respeito à economia do nosso país e, consequentemente, a todo o resto, que foi a descoberta do pré-sal, ainda no governo Lula. Lembrando que quando a Petrobras começou a anunciar o pré-sal, ainda no governo Lula, os analistas da grande imprensa disseram que era absurdo, disseram que aquilo era delírio. E quando se confirmou a existência do pré-sal, inclusive muito maior do que se imaginava, o Brasil passou a ter a posse sobre uma das maiores reservas de petróleo do planeta, se tornando assim uma das grandes potências mundiais na obtenção, enfim, na posse desse combustível fóssil. Não é à toa que a partir daí os olhos dos Estados Unidos se voltaram bastante para nós, né? Os interesses americanos voltaram de forma muito significativa ao petróleo brasileiro, né? Os Estados Unidos são os maiores consumidores de petróleo do mundo e nós sabemos que sem petróleo hoje o mundo capitalista para, né? Automóveis, caminhões, navios, aviões, enfim. O capitalismo para. E eles sabem da importância desse petróleo. A partir daí, nós passamos a ser atacados, sabotados, tudo em nome de ter o nosso petróleo. Agora, o pré-sal está praticamente sendo entregue a preços irrisórios e toda a riqueza que deveria ficar com o povo brasileiro, sendo investida em saúde, educação, segurança, estradas e tudo mais, agora vai ser riqueza na Noruega, na China, nos Estados Unidos, enfim, nos países que estão comprando o nosso pré-sal e consequentemente, a Petrobras, né? A próxima questão que nos leva a apoiar o PT é a questão da saúde popular, para ser mais exato. Poucas pessoas se lembram, mas foi no governo Lula que foi implantado o programa SAMU. Essas ambulâncias que a gente que todos nós conhecemos, né? Que foi um programa adotado no Brasil inteiro. Antes as prefeituras tinham que se virar, os governos de estado tinham que se virar, mas geralmente eram as prefeituras, com veículos para transportar os seus doentes. E, na maioria das vezes, esses veículos não tinham a menor condição de carregar uma pessoa enferma, né? Eram veículos adaptados, mas muito mal adaptados, que não tinham segurança e não tinham as condições médicas mínimas de transportar enfermos. O governo do PT foi ampliado, né, não só as ambulâncias, mas também as equipes, os concursos para as equipes que fazem parte desse programa. É sempre bom a gente lembrar disso. Também como saúde, vamos lembrar do Mais Médicos, que de uma vez só vieram 14 mil médicos cubanos para cá. Ah, eram cubanos? Sim. Uma das medicinas mais avançadas do mundo veio para cá. Para atender o pobre, para atender os postos de saúde, para atender aqueles lugares que muitas vezes não tem médico, ou que tem um médico para atender uma multidão inteira e não dá conta. É humanamente impossível, né? E aí nós temos que esses médicos do Mais Médicos vieram e passaram a atender as periferias, passaram a atender regiões do Brasil em que tinham pouquíssimos médicos. E isso o trabalhador não se esquece. E quem foi atendido por esses médicos cubanos não se esquece da qualidade dos serviços que pôde ter ali, né? Também vamos lembrar da farmácia popular, né? Quando na história do Brasil o pobre teve acesso a medicamentos a custo praticamente zero nas farmácias populares que foram subsidiadas pelos governos do PT, né? Agora elas estão acabando. Né? E o pobre vai sentir falta disso, como vai sentir falta de vários outros programas que o atual governo golpista do Temer vem retirando e que, se a candidatura fascista for eleita, também vai acabar retirando, porque esse é o plano de governo deles, né? Governar para os ricos. Os pobres vão sobrar. Aos pobres vai caber trabalhar, né? E defendê-los, né? Como alguns pobres de direita gostam de defender essas pessoas. Bom,
eu quero deixar aqui esse registro, né? Gostaria de falar um pouquinho também dos motivos que levam as pessoas a resistirem aos governos do PT, né? Foi criada uma onda antipetista fabricada pela imprensa, fabricada pelos partidos de oposição ao PT. E não há problema ser oposição ao PT, uma democracia precisa disso. O problema é que boa parte daquilo que se divulgou contra o PT era fake news, era mentira, eram fatos inventados, eram dados inventados, né? As redes sociais foram inundadas com vídeos, com fotos, com montagens, com textos falsos, com todo tipo de propaganda falsificada, em que a maioria já foi, todas praticamente, né, foram desmentidas, só que não foram desmentidas para a maioria da população, porque às vezes a pessoa ouve uma notícia falsa, acredita, sai replicando, sai repetindo, e acaba não sabendo que aquela mentira já foi inclusive desmentida, né? A maior delas, por exemplo, chama-se kit gay. É um absurdo, né, em que o próprio Bolsonaro foi um dos responsáveis pela divulgação de notícias totalmente distorcidas, que foi complementada com vídeos de mamadeira erótica, vídeo de aluno sendo ensinado a fazer sexo oral, vídeo de professor ensinando sexo oral, todo tipo de material falando que o PT estava divulgando esse tipo de coisa para crianças e tudo mais. E, além disso, que esse kit gay teria o propósito de ensinar a ser gay, algo nesse sentido, né? A gente já viu todo tipo de bobagem nesse sentido, dessa natureza. Primeiro que é uma grande mentira, né? E é só fazer um exercício simples de raciocínio para perceber que isso não faz o menor sentido, né? Qual seria o objetivo de um partido, de um governo, tentar transformar as pessoas, como se isso fosse possível, porque isso é uma ideia ridícula, né? Como se fosse possível transformar as pessoas em homossexuais, bissexuais, transexuais, enfim, né? O que houve, e é muito importante que se diga, foi um começo de programas de conscientização a crianças contra a violência sexual e combate à homofobia. Vocês sabem que o Brasil é o país que mais mata homossexuais no planeta. Você pode até não gostar, você pode até não ser, você pode até não concordar, mas você vai concordar comigo que um país civilizado não pode sair matando homossexuais na rua apenas porque são homossexuais, né? E a violência sexual, nós sabemos